Falar aqui, gente, sobre como você não invalidar o sofrimento de uma vítima, uma pessoa que está relatando que ela passou por algum abuso, passou por algum problema, alguma dificuldade, seja qual for a história que ela esteja contando a história de um abuso em um relacionamento, de um abuso na família, que ela esteja contando de que ela foi vítima de agressão física, agressão verbal, agressão emocional, ao qual você não passou pelaquela situação, então você, muitas pessoas que não passam por familiares abusivos, familiares narcisistas, familiares psicopatas, relacionamentos abusivos, pessoas que não têm maridos ou esposas abusivos, pessoas que não conhecem pessoas que são abusivas e tóxicas e não tiveram esse relacionamento com pessoas assim, ou até mesmo pessoas que tiveram, mas elas não têm o conhecimento necessário, elas não sabem muito bem como reagir quando uma pessoa faz um relato de um abuso, para que você não invalide o sofrimento dessa pessoa, para que você não menospreze, para que você não diminua o sofrimento dessa pessoa, para que você não faça que essa pessoa se sinta mais triste ainda do que ela já estava se sentindo. O que você deve fazer, por exemplo, uma pessoa relata que ela está passando por dificuldades na família dela, dificuldades de abusos que ela sofreu, de algo que ela passou, que ela está contando. Você jamais pode dizer assim, eu já passei por coisa pior, você não sabe o que você está falando, isso não é tão grave assim. Por menor que seja a gravidade de algo para uma pessoa, talvez aquilo tenha um impacto muito grande na vida daquela pessoa, dependendo da situação, do nível de vulnerabilidade emocional daquela pessoa e de outros tipos de vulnerabilidade que a pessoa esteja passando, porque talvez aquela pessoa ela é bem mais vulnerável emocional do que você, devido a outros fatores, outras situações que ela possa estar passando na vida dela e ela não esteja contando. De repente uma pessoa, além dela ter sofrido uma agressão verbal, que para você pode parecer simples, além da agressão verbal de um marido, de uma esposa ou de um familiar, essa pessoa também ela pode está sofrendo de vulnerabilidade financeira, pode estar sofrendo de negligência, pode ter sofrido agressões físicas. Essa pessoa ela pode ter vários traumas emocionais, ela pode estar emocionalmente muito abalada. E para pessoas que passam por diversas dificuldades emocionalmente, pessoas que são vítimas de diversos tipos de abuso, essas pessoas geralmente elas têm o emocional delas muito abalado, e uma agressão, gente, por mais simples que ela seja, ela sempre vai ser uma agressão independente do nível. Então você pode, se você quer ajudar essa pessoa, você jamais pode dizer, mas ele te xingou disso, isso não é nada. Mas ele te deu um tapinha, isso não é nada, eu já passei por coisa muito pior. Isso não é legal, porque a pessoa, ela está sofrendo. Então, independente do nível do que ela está passando, por mais que você tenha passado algo pior do que ela, quando você fala que não tem tanta importância, que não é tão grave assim, ou que a pessoa não deve dar tanta atenção para aquilo, você está, na verdade, dizendo que o sofrimento e a dor que é causado naquela pessoa, que tudo que ela está sofrendo não é relevante, não é importante, quando na verdade aquilo é a maior causa de sofrimento, é o que mais está afetando a pessoa, senão ela não estaria reclamando, ela não estaria falando, ela não estaria expondo aquela situação. Então algo pra você que para você não é importante, para ela é importantíssimo, é gravíssimo, é algo que afeta e abala muito o emocional dela, e essas pessoas elas precisam ser validadas, elas precisam ser ouvidas. Então, se você não sabe algo bom que você possa falar para essa pessoa, se for para você falar algo, por exemplo, do tipo, eu já passei por coisa pior, isso não é nada, você vai aguentar, ou você falar assim, por exemplo, mas não deixa isso te abalar não, isso não é nada, você é mais forte que isso. Você está, por exemplo, desmerecendo aquele sofrimento como se não fosse importante. Se for para você falar algo que não valide, que não fortaleça o argumento da pessoa, que faça com que pareça com que ela está sendo mentirosa, pareça com que ela é uma pessoa fraca, se você tenta parecer que a pessoa é uma pessoa fraca, por exemplo, você fala assim, mas você precisa ter mais força para superar isso, você não está sendo forte o suficiente. Quando você diz isso, por exemplo, a pessoa não está sendo forte o suficiente, você está fazendo a pessoa sofrer mais ainda, porque ela está sendo forte demais. Porque pessoas que sofrem agressões físicas, agressões verbais, agressões emocionais, elas são pessoas extremamente fortes. Então, se você diz que o que ela sofre não é nada, o que ela está passando não é nada, que ela vai conseguir superar, você está fazendo ela sofrer mais ainda. Então, o que você tem que dizer? Realmente, você diz assim pra ela, realmente, eu sinto muito pelo que você está passando. Eu entendo que é uma situação muito difícil mesmo. Deve ser super difícil. Você valida o que a pessoa está falando, entendeu? Por exemplo, deve ser muito difícil passar pelo que você está passando. Eu espero que você encontre forças em algum lugar, de alguma forma, para superar isso. E eu mal posso imaginar o quanto deve ser difícil
isso que você está passando. Você concorda com a pessoa para que ela sinta que ela é importante, que o sentimento dela é importante, porque o que ela está passando pode não ser importante para você, pode não ser nada para você, mas para ela é. Então jamais diga para uma pessoa que ela é fraca, que ela tem que ter força para superar, que ela tem que ser mais forte, que o que você passou foi muito pior, que a pessoa, ou senão você falar para a pessoa que a pessoa está reclamando à toa, que tem pessoa que está passando por coisas muito piores do que isso. Ou você dizer para a pessoa que se a pessoa está passando por aquilo, a culpa é dela. Muitas pessoas elas falam assim, você está passando por abusos, você está passando por sofrimento porque você não se esforça o suficiente para sair desse relacionamento, para sair desse lar. Isso é uma atitude errada, porque ninguém sofre abuso porque quer, ninguém passa por situações onde ela tenha o emocional dela abalado, a integridade física dela colocada em risco, porque quer. As pessoas passam por essa situação por vulnerabilidade de diversas formas que ela tem dificuldade, porque se ela tivesse condições de sair desse relacionamento, elas sairiam. Então nunca diga para uma pessoa que está em um relacionamento abusivo que ela está em um relacionamento, em uma amizade abusiva, com familiares abusivos, porque ela quer, porque ela não tem força suficiente, porque ela não se esforçou o suficiente, porque nunca é culpa da pessoa. Então nunca diga pra pessoa que a culpa é dela, que é falta de força dela, que você já passou por coisa pior, que não é tão grave assim. Ou nunca diga pra pessoa assim, por exemplo, poderia ser muito pior. Mas o pai da minha amiga é pior. Mas o namorado do fulano é pior. O seu ainda é bom, entendeu? Não, nunca diga isso. Sempre diga pra pessoa que realmente o que ela está passando é realmente muito difícil, que você mal consegue imaginar como deve ser difícil a pessoa estar passando por isso. E ofereça, obviamente, ajuda para a pessoa, para que a pessoa consiga, de certa forma, superar essa situação.